Boas-vindas, somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, um quadro do PeripaCast, onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Para este episódio, contamos com a participação especial de Priscila Copelo. A nossa convidada é mestre em História pela Fiocruz, doutora em Filosofia pelo FRJ e criadora do canal no YouTube Parresiando, que debate temas relacionados à filosofia e história aplicados à realidade brasileira. Ela desenvolve uma pesquisa no grupo de pesquisa em Filosofia, Inteligência Artificial e Tecnologia da UFRJ, usando a tecnologia como aprimoramento das técnicas de vigilância. Também é organizadora do evento intitulado Primeiro Congresso Internacional Lusófono de Inteligência Artificial, Filosofia e Direito. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Para maiores informações, nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e das redes sociais Facebook e Instagram, perfil @peripacast. Primeiramente, obrigado, Priscila, por participar com a gente para falar sobre um tema que é bastante recorrente na filosofia, mas que ao mesmo tempo é bastante mal compreendido. Trazer esse tema, apesar de ser um filósofo bastante popular, é importante para também compreender ele melhor. Obrigada de estar aqui, obrigada pelo convite. A ideia que eu trouxe da gente falar um pouquinho sobre o panoptismo digital na era do capitalismo de vigilância, a partir do Michel Foucault e da Shoshana Zuboff, é que a gente pudesse também usar esses conceitos, né, capitalismo de vigilância, que a Shoshana Zuboff principalmente vai desenvolver, para que a gente pudesse pensar as nossas relações hoje em dia, né? Então, se vocês forem pegar lá o Vigiar e Punir, do Foucault, o Foucault vai falar justamente sobre essa questão do panoptismo usado nas prisões, como uma forma de vigilância, uma forma de uma estrutura que é possível você visualizar cada um dentro da sua cela, e toda essa estrutura de vigilância, de controle, que foi adaptada, né, sai da prisão e vai adentrando várias outras instituições, como a instituição da escola, como a instituição dos hospitais, né? Olhar esses corpos, o que eles estão fazendo, seja ele do professor, seja ele do aluno. Isso já está acontecendo desde a estrutura da formação das escolas, e o que é interessante a gente pensar hoje em dia é também como isso acontece no que a gente está chamando desse panoptismo digital. Então hoje a gente já tem universidades totalmente EADs, cursos totalmente EADs, e como se dá essa questão, né, dos cursos de EAD. Então a universidade EAD não é o ensino remoto que a gente tem agora durante a pandemia do Covid, que o ensino remoto tem sido por videoconferências, aulas síncronas, ao vivo, você encontra o professor, só que essa não é a modalidade do ensino EAD. E aí, justamente, esse ensino EAD, ele acontece por meio de plataformas digitais, em que você, como aluno, tem acesso a um material de apostilas, um material de videoaulas também gravadas em algumas faculdades, não são todas, em algumas faculdades que só trabalham com apostila. E ali você vai, então, encontrar o seu professor, que é chamado de tutor. Então, essa nova categoria também. Então, tudo isso para pensar que o campo desse panoptismo digital que a gente está pensando, ele está acontecendo tanto ali nas plataformas de educação, em que o aluno vai ler uma apostila até a página tal e o professor vai poder ter acesso a esses dados de navegação do aluno, e esses mesmos sistemas, né, acontecem quando a gente faz uso dos nossos aplicativos diários da internet, né, que é quando a gente acessa nossas redes sociais. Então, assim, alguns problemas nesse sentido que a gente está pensando, essa questão dos dados, né, que são gerados. Então, assim, a gente tem esse problema da geração de dados, a gente está gerando dados o tempo inteiro. Quando a gente navega nas redes sociais, a gente está indicando ali quais são os nossos gostos. Então, o YouTube capta isso, o Instagram capta. Dentro do campo também da educação, a gente também está navegando, também está produzindo dados. Então, isso está perpassando vários campos do nosso dia a dia. Não tem como a gente não pensar, né, nessa questão da vigilância do capitalismo quando a gente está num mundo inserido, um mundo em que a gente gera dados cada vez mais. E aí, só para trazer os conceitos, né, a gente tem, então, as grandes empresas de tecnologia,
E aí a gente tem essa sigla, né, FANGs, que foi denominada pelo Financial Times, que é o Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Então essas são as grandes empresas e as empresas com mais valor hoje em dia no mercado. E um ponto em comum delas é justamente essa aglomeração de dados, né, essa grande Big Data. Então a gente tem essa questão de que aglomera-se dados, né, a gente gera dados, esses dados eles são aglomerados, e esses dados eles são estudados, quantificados, analisados, e justamente a partir dessa análise desses dados você tem ações. Sejam elas ações que vão acontecer nas redes sociais, quando determinado produto começa a aparecer para você, para que você vire no consumidor daquele produto, ou seja ela dentro de uma plataforma de educação ou de uma plataforma de trabalho, como acontece nos aplicativos, né, das pessoas que trabalham no Uber ou são usuários. Então todo esse mundo, que é o mundo dessa cultura, né, que a literatura já chama de cultura dos aplicativos, essa cultura das plataformas, né, dessa sociedade plataformizada, é porque as nossas ações do mundo cotidiano começam a acontecer mediadas pelo computador ou pelo aplicativo do celular, são mediadas por aparelhos que, ao fazer uso, a gente vai ter alguns dos nossos dados de navegação, dados que são dados pessoais, dados de orientação política, por exemplo, o que aconteceu com o caso da eleição do Trump. Então, eles conseguiram, através de pesquisas da personalidade, né, das pessoas, identificaram um perfil, se não me engano, de 65 milhões de pessoas que estavam indecisas. E a partir dessa análise, eles começaram a mandar, usando o mecanismo do Facebook de anúncios, mandar notícias falsas, né, fake news, da Hillary, né, para as pessoas que estavam indecisas, para que elas pudessem, então, se decidir pelo Trump e não pela Hillary. Então, se não me engano, né, a Privacidade Hackeada falou sobre o gasto, né, do Trump por dia, da campanha, né, que era de 1 milhão por dia em anúncios. Então, como é que essa questão, né, dos dados, eu saber quem são as pessoas indecisas numa eleição e eu começar a mandar notícias falsas para essas pessoas, como é que isso interfere no nosso sistema democrático? Então, assim, o que eu queria, né, falar com vocês hoje sobre essa questão da extração de dados, que é uma coisa que a Shoshana Zuboff fala bastante, como esses dados eles são extraídos das pessoas sem que elas possam dizer se elas querem ou não participar, porque a pessoa fez um teste de personalidade, mas não imaginava que o teste de personalidade dela estava sendo usado para uma outra coisa, que era para convencer numa campanha eleitoral a votar no candidato A, B ou C. Então a gente tem justamente esses dados extraídos, esses dados que vão para um determinado lugar, que são analisados, que são quantificados, que são estudados, e como isso volta para a sociedade numa prática. E é justamente essa prática, né, que pode ser a prática de a gente identificar perfis persuasivos de pessoas que estavam indecisas, como é que isso interfere no campo político, no campo eleitoral, da democracia, como é que a gente está vendo essas empresas ficando cada vez mais milionárias por aglomerar cada vez mais dados, sendo esses de grandes centros de concentração de dados que sabem os nossos gostos, que sabem que a gente é consumidor do produto A, B ou C, e o quanto isso é valioso, o quanto essa informação é valiosa, e quanto essa informação é valiosa porque tem empresas que querem que a gente consuma roupa, consuma perfume, consuma, sei lá, qualquer tipo de produto, ou então que a gente vote em um determinado candidato e não vote no outro. Então todas essas informações, elas são de muita valia, são muito importantes, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar sobre esse campo da regulamentação desses cyberespaços, desses espaços virtuais, e ao mesmo tempo problematizar o quanto essas empresas, ao criarem essas plataformas, esses aplicativos, elas já não inserem dentro delas mesmas o próprio algoritmo que vai beneficiá-las. Então, por exemplo, quando você está com a bateria do seu celular quase terminando e você quer pedir um Uber, a sua viagem vai ser mais cara, porque o aplicativo do Uber tem acesso a saber a sua bateria. Então, se a sua bateria está quase no final, a sua viagem vai ser mais cara, porque ele sabe que você vai pagar qualquer coisa sabendo que a sua bateria vai terminar. Então, quanto não vale o nosso CPF quando a gente vai numa farmácia comprar remédio? Quanto esses CPF não estão sendo comercializados para plano de saúde? Enquanto o plano de saúde também simplesmente
simplesmente não começa a cobrar mais caro para você, porque você já tem ali uma lista de remédios que você compra, que às vezes você compra, sei lá, para sua avó, para outras pessoas que têm algumas doenças, que seja doença cardíaca, e o plano de saúde associa aquela compra ao teu CPF e começa a te vender um plano de saúde mais caro, porque ele tem acesso a informações que você não sabe que ele sabe de você. Então, esse mercado de comercialização de dados, e os dados não são só o seu CPF, é associar o seu CPF à compra de um determinado produto, saber que você é consumidor daquele produto, saber que você está comprando um produto que é um remédio, que você pode ter uma determinada doença e que o seu plano de saúde então deve ser mais caro. Então são todas essas informações que a gente acaba cedendo e que essas informações chegam, são analisadas, quantificadas por cientistas de dados, né? Então tem toda aí uma tecnologia que já começa a surgir, de empregos também que já começam a surgir, de análise, quantificação, organização desses dados, né? O que fazer com toda essa massa de dados, com todas as informações, como é que pode se lucrar com isso. Então as empresas já estão analisando, quantificando com cientistas de dados, né? Toda aí uma graduação de ciência de dados que surge. Então tudo isso está nesse processo que, ao mesmo tempo, nós, da população, né, que usamos os aplicativos, usamos as plataformas, estamos o tempo inteiro sendo extraídos. E o quanto essa extração de dados que se dá, nós cedemos esses dados, o quanto isso também nos afeta, porque o produto é para a gente, né? Então isso é uma coisa interessante que a Shoshana Zuboff fala, né? Que a extração é feita por esse big other, né? Tipo esse grande outro, que ninguém sabe quem é, para onde vai, por que vai, e como volta, né? A gente vê que volta em forma de produto. Essa quantificação, ela retorna para a gente, nos fazendo público-alvo de um produto que alguma empresa vai lucrar. Então são essas questões, né, quando a gente está pensando em panoptismo digital, o que a gente pode pensar enquanto essa dataficação da vida, porque nós acabamos virando um dado que tem um determinado CPF, que mora em determinado lugar, que consome determinada coisa, e como a gente vira um produto, e esse produto, discutido bastante pela filosofia, quanto a gente vira uma coisa, um produto, mas a gente, além disso, nesse mundo digital, a gente vira esse dado quantificado, esse dado analisado, e esse dado que vira um produto de valor, né? E as grandes empresas que têm dados, essas big data, são as empresas mais valiosas que a gente tem hoje. E um debate importante é o debate acerca da regulamentação, o debate acerca da proteção de dados. Então, acabou de passar um projeto, né, de lei falando sobre os dados pessoais serem considerados direitos fundamentais, né, como a vida, a liberdade, a proteção. Você está ouvindo PeripaCast, com a participação de Priscila Cupelo. Pra gente entrar de fato na nossa pauta, eu na verdade gostaria só de saber como que você vai relacionar o capitalismo de vigilância com o sistema prisional, né, que esse é o primeiro ponto. Mas acho que para isso a gente precisava de uma introdução um pouquinho mais detida no que é o panoptismo para Foucault, o que é esse sistema prisional. O panoptismo ali da prisão, ele está justamente focado na questão da vigilância desses corpos prisionários. Vão ficar ali presos, eles precisam ser vigiados, eles precisam estar dentro, né, de uma determinada conduta. Então, isso é uma coisa muito interessante de como Foucault pensa a ideia do governo, né? Se governa pessoas, se governa corpos, e uma multiplicidade de corpos, é preciso que essa multiplicidade ela tenha uma homogeneidade, você consiga prever, você consiga analisar, né, o que é possível dentro daquele espaço, possíveis espaços de fuga. Então é possível criar todo um sistema de vigilância para que esses corpos eles sejam organizados ali dentro. E é justamente essa ponte, né, que eu quis fazer sobre essa ideia do panoptismo, né, que vem do Bentham, né, e toda essa questão do utilitarismo também, né, dessa lógica utilitária, dessa lógica que pensa a finalidade, a utilidade, que aliás é uma lógica usada muito no capitalismo, né. Então a gente vive um sistema utilitário, um sistema em que as pessoas mesmo, elas não têm, as pessoas elas são usadas como meios para alcançar fins, e o fim pode ser o lucro, a produção. Então, por exemplo, a gente tem até aquele documentário, que é O Verdadeiro Custo, que é bem interessante porque ele vai mostrar como a indústria da moda, ela lucra bastante a partir de uma mão de obra super barata em Bangladesh,
que você tem ali prédios que caem, desmoronam e não tem nenhuma responsabilização da empresa com os próprios trabalhadores. Então essa lógica utilitária, essa lógica de lucro, dinheiro, não se preocupando com as pessoas que vão estar na ponta, né, trabalhando, como elas vão trabalhar para aquela produção daquele material. Então esse não pensamento no todo da sociedade é uma prática, né, do nosso modo de vida capitalista. Às vezes fala do capitalismo selvagem nesse sentido também da concorrência, da competição e do não pensamento da sociedade, do bem-estar, da vida como um todo das pessoas. Isso, de um grupo, né, que lucra a partir dessa exploração. Essa ideia, então, do panoptismo, ela vai ser desenvolvida ali por Foucault e depois a Shoshana Zuboff vai trazê-la para um outro caminho, né? E só para ilustrar um pouco mais pro ouvinte, às vezes que não tem tanto contato com essa noção, é um sistema circular, em torre, onde há um segurança, né, um vigia no centro, que tem possibilidade e alcance de visão para todos os outros em círculo, né? Ele fica no centro e consegue visualizar todos os outros prisioneiros nesse sistema de andares em círculo. Então, essa visibilidade facilita para ele o controle desses prisioneiros. Uma possível rebelião, na verdade, não seria possível. Então, já que tem esse controle excessivo, essa visibilidade, esse modelo é favorável para quem objeta controlar esses corpos. E aí, nesse sentido, eu lembro muito uma fala de um professor que introduziu essa ideia também em outras instituições, mas em específico fazendo analogia a como a gente era situado em ambientes de ensino, todos coordenados em carteiras, com a visão possível do professor para todos os indivíduos, ordenados pelo sinal, né, por um sino, por um toque, para saber a hora de entrar, a hora de sair, o tempo que tem que ficar dentro de cada ambiente, tempo para comer, tempo para voltar, tempo para ir no banheiro, tudo coordenado, bastante definido. As grades nas janelas, principalmente em escolas públicas, dá para ver bem essa ideia de grades nas janelas, portas de ferro mais robustas, trancas nas portas, enfim. Então, eu lembro muito dessa imagem quando me falam de panoptismo. Então, é nesse sentido que o panoptismo em Vigiar e Punir também adentra outras instituições? Exatamente. Você tá ali na sala de aula e a sala de aula ou tem aquelas grades mesmo, assim, né? Ou tem aquela janelinha, um inspetor que passa, poder dar uma olhada ali dentro até pra ver se a turma tá ok, sentada, se o professor tá ali dentro dando aula, né? Então, assim, a vigilância também não é só pro aluno, também para o professor, né? Eu acredito que quem está assistindo a gente pode ser alunos, no futuro também vir a ser professores. E o panoptismo está atuando sobre o corpo do professor o tempo inteiro também. Se a gente está cumprindo, até mesmo, isso é uma coisa interessante, né, do Foucault, porque ele vai falar sobre a questão da subjetivação. Então, em determinado momento, aqueles corpos que estão ali, estão assistindo a aula, eles também estão subjetivados, eles também estão demandando que você faça determinada coisa. Então, por exemplo, que você cumpra o seu calendário, a sua matéria, cumpra todo o cronograma de exigências que vão cair no Enem. Então, se você começar, às vezes, quero dar autoras, filósofas, será que isso vai cair no Enem? Né? Aquela pergunta, né? Vai cair no Enem, professora? Então, isso vai cair na prova? Então, tem uma questão também que a própria lógica da escola está dentro dessa lógica também utilitária. Você estuda para fazer a prova do Enem, você estuda para passar de ano. Então, se você quer dar algum conteúdo que não tem a relação direta com o Enem, com a aprovação do aluno no vestibular, o próprio aluno que também está nessa lógica de produção, de produtividade, de lógica, né, de passar na prova, ele tem uma noção também utilitária da educação. Estamos todos dentro dessa lógica, né? O próprio professor, ele também é subordinado a essa lógica. Então, muitas vezes, você querer dar autores que não são os autores que provavelmente vão cair na prova do Enem, é muito mais difícil. Então, muitas vezes, a gente é submetido a seguir a lógica por uma própria demanda, tanto da escola, principalmente se você está dando aula numa escola privada, quanto dos próprios alunos que também querem aquele ensino que seja dado daquela maneira. Então, é entender que esse poder, ele está criando pessoas, criando sujeitos, criando desejos, criando subjetividades, e que essas subjetividades também vão se relacionar com o professor que está ali dentro. E esse professor também, por mais que muitas vezes queira fazer uma outra coisa, ter uma outra forma, uma relação diferente ali dentro, ele também está submetido a relações de saberes e poderes que estão ali o tempo inteiro operando. Então, o ambiente da escola, ele é um ambiente com
conflitivo, né? Não é um ambiente somente tranquilo e que as pessoas estão ali querendo aprender, que o professor... É claro que a gente pensa em fugas disso, né? Em momentos em que a gente possa ter um ensino que não seja um ensino que vai ter a finalidade da aprovação do vestibular. Claro que a gente tenta, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tenta, a gente tá... Justamente, a resistência, ela é resistência porque você está na contramão de um movimento maior, né? Uma estrutura muito maior. Então é entender também que os poderes eles estão sendo exercidos, né, sobre esses corpos. Tanto o corpo do aluno, quanto o corpo do professor, quanto o corpo do diretor, que também tem uma relação com os pais. Então, assim, existe toda uma hierarquia, uma relação conflitiva, em que cada um também está submetido uma hora exercendo o poder, o professor com os alunos em sala de aula, outro momento os alunos com o professor, né? Se os alunos quiserem se juntar e tirar o professor vai sair da escola. Então, assim, você tem uma relação ali que é sempre uma relação instável. Então, isso é interessante, né? Que Foucault sempre vai falar, a relação de poder, elas sempre são instáveis. Então, a relação do pai com o filho sempre é uma relação instável. A relação do professor com os alunos também. Então, as relações, elas não são sólidas, né? Elas são flexíveis. Elas são possíveis de serem transformadas o tempo inteiro. Você vai ter isso na empresa, quando você entrar numa empresa e você é professor, vai ter o cargo de coordenador. Então você tem todas as hierarquias, vou falar da escola, vou falar, sei lá, do escritório, de qualquer lugar que você vai trabalhar, vai ter essas hierarquizações em que um vai vigiar o outro, né, buscando a produtividade, buscando que você produza cada vez mais. Então essa é a lógica, né, do capitalismo, você produz cada vez mais para que haja maior lucro, né, da empresa. E é claro também isso adentra os hospitais, os hospícios, né? O Foucault vai trabalhar bastante com esses lugares, que é um lugar bastante interessante, porque não sei se vocês já tiveram a experiência de estar internado ou de estar, né, doente, e você sendo um corpo dentro do hospital, você perde totalmente a sua autonomia. O médico, ele tem totalmente a autonomia de fazer o que quiser com o seu corpo, enfim, né? Não exatamente o que quiser, mas uma grande maioria do poder se dá justamente se você, por exemplo, tiver inconsciente, se a sua família assinar, sei lá, dizendo que pode fazer determinada cirurgia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou mesmo dentro do hospício, né? Então, o Foucault trabalhou bastante com essa relação médico-paciente, como é que essas hierarquias vão se estabelecendo, em que o paciente vai perdendo cada vez mais a voz e o médico vai sendo o porta-voz desse paciente que vai sendo deixado sem voz. Assim como acontece na prisão também, né? A gente não chama os presos para falarem sobre o sistema prisional, a gente vai chamar um advogado especialista em direito penal, a gente vai chamar um segurança, uma pessoa que fez faculdade de segurança pública, então vai chamar algum especialista, né? Algum estudioso no assunto, mas não vai chamar o cara que está preso, né? Então a gente vai chamar o pedagogo, ou a gente vai chamar o engenheiro, o engenheiro agora está entrando muito na escola, né? Então quem está fazendo horário nas grandes escolas, né, são engenheiros de produção que estão vendo a escola como uma grande empresa que você precisa organizar a quantidade de horários, a quantidade de professores, otimizar. Então todo esse pensamento dessa lógica empresarial também está entrando na empresa, né? A gente tem várias bibliografias falando sobre isso, né? Tem a escola na empresa, da Rui Laval, então, enfim, o mundo da escola também está virando, assim como o mundo da universidade também, principalmente as universidades privadas no Brasil, né? Claro, tirando algumas exceções, mas tem aí uma grande quantidade de empresariamento, né, da educação. Transicionando um pouquinho dessa parte mais física, né, do âmbito físico, que são escolas, indústrias, empresas, enfim, e partindo para uma ideia um pouco mais abstrata, que é essa transição do ensino presencial para esse pseudo-IAD, né, esse ensino remoto. São muitas questões, né, desde inseguranças no ensino, e nesse sentido entra professores mais velhos, que têm que se adequar a uma tecnologia forçosamente, alunos que também seguem o mesmo padrão, a dificuldade de concentração, a facilidade de acesso ao que quiser, porque tem uma tela na sua frente. Enfim, todos esses problemas e essas problemáticas que vêm surgindo com a mudança do presencial para o ensino remoto, ele é acentuado também nessas relações de poder e de vigilância? A gente vai ter a mesma lógica que a gente vê operando no presencial, de outra maneira, claro, no digital. Mas a ideia é justamente a gente poder, principalmente o digital, a faculdade, né, EAD, que não é o ensino remoto, né? É justamente essas faculdades que, se não me engano, tem agora não vou falar os nomes que posso estar errada, mas
todo mundo conhece as faculdades EADs, que é justamente as faculdades que você pode até mesmo ter pelo próprio aplicativo, né? Então, o próprio celular, você baixa o celular, sei lá, da Anhanguera, e você vai ter lá um cardápio de universidades que você pode ter no seu próprio aplicativo. Não necessariamente você vai ter um professor online, ao vivo, talvez durante o curso inteiro, porque a faculdade é EAD. A ideia das disciplinas EADs é justamente que você tenha um material de apostila, de videoaulas gravadas e que você possa fazer isso no seu tempo. E o aplicativo ele vai te mostrando, né, o quanto você já progrediu, o quanto você já viu da apostila tal. Então isso é muito próximo a quem já cursou algum curso online e você sabe ali na plataforma, ela te mostra quantos % ainda faltam para você terminar de ler ou de assistir as aulas gravadas. Acho que uma questão que a gente coloca, né, que a gente no campo da educação, pessoas que se formaram, fizeram licenciaturas, questionar e pensar, bom, isso é uma universidade, isso é sair com um diploma de graduação, isso é fazer faculdade. Então eu acredito que a grande experiência, né, das pessoas indo para uma faculdade é justamente o encontro que ela tem com as outras pessoas, principalmente também com os professores. Então, que tipo de faculdade é essa em que você tem apostilas, aulas gravadas, em que você tira somente dúvida, em que você não encontra uma pessoa de fato, né? Você não encontra esse professor. Então, assim, até mesmo os cursos presenciais, eles têm hoje 40% do curso EAD. Então, a universidade ela pode dar até 40% do curso EAD. A gente tem essa questão também da possibilidade das plataformas colocarem muitos alunos dentro dessa plataforma. Então, às vezes, um professor dá aula para 700, 800 alunos por semestre, porque a plataforma permite, né, o EAD ele permite muito mais alunos em sala de aula, porque são salas de aula virtuais. E essa questão da vigília, ela continua existindo, só que agora as plataformas elas têm como saber quando o aluno entra, quanto tempo ele ficou logado, quanto tempo o professor ficou logado. Então tudo isso são mecanismos de vigília e controle que uma vez você colocando no seu aplicativo, né, baixando o aplicativo vai estar lá vendo quando você entrou, quando você saiu, quanto tempo ficou, se leu a apostila, se não leu, se assistiu a videoaula, se não assistiu. Aí, às vezes, você vai lá reclamar com o professor de nota, alguma coisa assim, o professor tem acesso a essas informações também. Então, o professor sabe se você assistiu, se você leu a apostila, se não leu. Então, a gente tem um novo mecanismo de vigília e de controle que se dá pelo campo da educação, como se dá por outras formas de aplicativo que a gente usa, né? Como eu estava falando para vocês, o próprio Uber. Então, o Uber, ele tem acesso às nossas informações no celular, às nossas informações aonde a gente está e se esse lugar, por exemplo, é perigoso que a gente está. Então, são várias informações que podem acrescentar o valor da sua passagem, né? Então, são todas essas questões da vigilância, controle e dados, né, que a gente gera, o tempo inteiro a gente está gerando, ao fazer uso de qualquer tipo de tecnologia. Então, a gente está gerando dados o tempo inteiro. E como esses dados eles são usados, é toda uma galera que vai aí pensar o que vai fazer com esses dados, né? Porque as tecnologias elas estão sempre aprendendo. E elas estão aprendendo com a gente mesmo. Ao usar as tecnologias, a gente faz com que as tecnologias aprendam com a gente e elas vão se aperfeiçoando também, porque aí você vai aperfeiçoando cada vez mais aquela plataforma, você vai começando a criar novos, né, mecanismos. Muito bem, eu tenho bastante contato, por conta de trabalho mesmo, com essa extração de dados que você menciona, né? Como o caso da Uber, o caso da iFood, enfim, outras aplicativos, e não só aplicativos, mas clientes mesmo, e-commerces, enfim. Estar no mundo digital é estar tendo seus dados extraídos de alguma forma. Desde uma inscrição simples de um cadastro num site, até uma inscrição, um pedido no iFood, um pedido de um carro. Enfim, todas essas... Mesmo carros, andando na rua, a sua placa monitorada através de radares móveis também são um tipo de extração de dados. Essa extração de dados, ela serve, obviamente, como uma forma de controle, como uma forma de exercer esse poder, e a gente tem pouca opção de negar esse acesso aos nossos dados, né? Atualmente, o que a gente pode fazer é não assinalar uma caixinha que fala, desejo receber e-mails sobre o produto, né? É o máximo que a gente tem de opção, porque o nosso CPF, em geral, vai para toda compra, o nosso nome, nosso e-mail. A utilização desses dados, atualmente, eles são utilizados ainda para um benefício comum, para um benefício vulgar, né, de todos, ou ele privilegia quem exerce o poder propriamente dito?
Bom, ele vai privilegiar justamente quem tem acesso a esses dados. E aí, o Zuboff vai criar essa entidade, né, que é o Big Brother, que justamente a gente não sabe para onde vai, porque no final das contas, por mais que a gente esteja ali dentro de uma plataforma, como o Google, né, que seja, a gente não sabe para quem o Google está vendendo, quem está comercializando, né, com o Google essas informações, esses dados de navegação. Então, assim, existem várias empresas que estão super interessadas e comprando dados e a gente realmente não sabe para onde esses dados vão parar. Então, essa questão, ela está entrando no campo da legislação, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em debate, né? Que também já está entrando em vigor. E também a gente, nesse evento, né, que eu falei que eu estou na organização, na segunda-feira a gente vai ter esse debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e também a questão da proteção de dados na Europa. Então, a gente vai ter uma mesa Portugal e Brasil. E pensando que essa questão, né, de proteção de dados, ela começa num movimento, né, global, nos Estados Unidos, Europa, está todo mundo debatendo a questão da proteção de dados, principalmente por causa também do campo político, né, como é que isso afeta o campo político. Então, acho que é um debate bastante atual e a gente, né, da filosofia, também a gente está entrando nesse debate dando um pouco de ferramentas, né, para a gente pensar esse campo. Fala-se muito sobre a questão do governo do algoritmo, né, como é que esse governo do algoritmo está funcionando, como é que a gente está sendo transformado em dados, né, somos grandes, cada um vira um dado. Então a gente tem esse debate dentro da filosofia também, né, usando a governamentalidade que o Foucault desenvolve, que o Foucault cria, né, essa noção de governo, e agora com essa noção de governo de dados, né, que aí você vê que o próprio aplicativo do Uber, ele tem lá suas metas, né, que é programado pelo algoritmo e o trabalhador tem que seguir essas metas, né, tem que fazer não sei quantas corridas para conseguir ganhar não sei quanto. Então tudo isso é programado e o que a gente tem debatido bastante é sobre a questão do enviesamento, né, então o aplicativo ele já é enviesado, já tem interesses ali por trás do aplicativo, que beneficia, claro, aquele que criou o aplicativo, aquele que coloca as pessoas dentro da plataforma. E o que a gente tem que começar a discutir enquanto trabalhador dessa plataforma, enquanto usuários de plataformas, é também algoritmos que façam enviesamento para os nossos próprios interesses, que esses dados, para onde eles vão, para onde eles estão sendo usados, porque você faz uma pesquisa ali de personalidade, você mesmo, né, preenche lá o seu perfil lá do Facebook que você recebe e você fez aquilo de brincadeira, você fez aquilo para postar e ver qual é a sua personalidade. Você não está imaginando que aquilo vai estar sendo usado para outras finalidades. Então, isso é um debate que está se colocando sobre a questão da extração de dados e da finalidade, né? A pessoa tem que saber para o que os seus dados, tanto de navegação quanto dados pessoais, né? Eles estão indo para onde? Essa é uma questão bem contemporânea que está no campo de debate do direito também. Priscila, aí daqui a algum tempo um ouvinte chegou a ouvir nosso podcast nessa conversa e ele fala assim, ok, mas eu gosto quando o Google me sugere uma pesquisa, um produto que eu ainda nem cheguei a pesquisar. Eu tô interessado, pensei na possibilidade de comprar um produto cosmético. Esse produto cosmético, eu nem não cheguei a pesquisar, mas comentei com um colega meu, esse dado foi absorvido de alguma forma e me indicaram esse produto cosmético no Google. Eu gosto disso, acho isso legal. Como que isso é compreendido nesse projeto? Porque, de fato, o benefício não é meu, né? O benefício, ele é de quem vai vender esse produto pra mim. Eu acho que isso mostra o quanto o Foucault ainda é muito atual pra gente pensar esses problemas. Porque, no final das contas, o Foucault tá dizendo, olha, o poder, ele não é só repressivo, né? Ele é positivo também. Ele beneficia também. Porque se o poder fosse somente repressor, ele não seria tão forte. Então ele é forte porque a gente quer, eu entre lá no Netflix indique a série que eu gosto. Pra eu não ter muito trabalho de ficar procurando série. Então assim, eu sou beneficiada também com o governo dos algoritmos. O algoritmo sabe às vezes mais do que eu gosto do que eu mesmo. Talvez se eu fosse procurar a série lá por conta própria e não pegar a indicação que o Netflix tá me dando, talvez eu escolha uma série que eu não gosto. O Netflix já me conhece, sabe o que eu vejo, o que eu gosto, e ele já tem ali a indicação certa pra mim. E que muitas vezes você tá cansado, e eu sou muito isso também, muitas vezes eu tô cansada e falo assim, tá, vou pegar a indicação aqui que o Netflix tá me dando porque eu sei que ele vai acertar. Então assim, a gente vive nessa complexidade. É claro que a gente precisa de leis que falem, olha, pra isso tudo bem, você pode fazer, mas você não pode pegar os dados de
pessoas que estão indecisas no período eleitoral e usar esses dados e vender esses dados para que as pessoas comecem a receber notícias falsas, né, que já é um problema, a gente já tem a lei da fake news. Então, no campo político, isso já é um problema. Então, acho que mais do que um problema econômico, porque a gente já está no mundo do capitalismo, a gente já é produto, a gente já recebe produto, a gente já vive nesse mundo e, enfim, já estamos o tempo inteiro, né, subjetivados a isso. Mas quando entra no campo político também, e quando essa extração de dados faz com que eu tenha um produto mais caro do que você. Então, eu tenho um produto mais caro de plano de saúde porque sabe que eu compro um remédio de pressão que é para minha mãe. Então, quando eu for pegar o meu plano de saúde, por mais que eu tenha a mesma idade que você, eu vou pagar um plano mais caro que você. Então, isso começa a criar uma diferenciação entre as pessoas e começa a afetar negativamente o consumidor. Então, a gente tem que pensar nessa questão, né, do direito do consumidor. Será que eu, consumidora de plano de saúde, quero que o plano de saúde tenha meus dados e saiba que tipo de produtos eu compro? Ou eu, como consumidora de aplicativos, eu quero que o aplicativo tenha acesso à minha bateria de celular e saiba que eu tô com a bateria acabando e vai me passar um produto mais caro do que outra pessoa do meu lado só porque não tá com a bateria acabando? Então, todas essas questões, elas dizem respeito a como a gente vai organizar, porque se a gente não tiver uma disputa política, né, que a gente chama, né, da democratização dos códigos, para a disputa desses códigos, quem está se beneficiando são as grandes empresas, em detrimento de nós, consumidores, e de nós, eleitores, no sistema democrático de governo. Então, a gente precisa se organizar assim e dizer que tipo, né, de ações a gente quer que o aplicativo tenha limites. Então, assim, limitar o acesso do aplicativo a determinadas informações. Isso é uma coisa importante, porque o aplicativo não pode ter informações que só vai beneficiar a empresa, não vai me beneficiar. Então, a questão da regulamentação desses espaços, né, dessas plataformas, da gente, por exemplo, professor em plataformas digitais, será que eu tenho uma turma com 500 alunos? Será que isso é algo bom para o professor, bom para o aluno que está ali também? Então, brigar para o embezamento, né, a gente realmente precisa criar algoritmos que vão trabalhar também pensando o outro lado, né? No caso o consumidor, no caso o trabalhador, né? Então, assim, eu vejo que é uma disputa política também, é uma disputa muito atual. A gente tem aí a eleição do Trump, a gente tem a eleição do Bolsonaro no Brasil, que se valeu muito dessas estratégias, e a gente tá vendo que, assim, precisamos realmente pensar essas questões, porque isso está afetando a nossa vida diretamente. E, enfim, eu acho que é um tema bastante contemporâneo, e esses problemas também são bastante contemporâneos. Vive uma sociedade da informação, é muita informação, são muitos dados, né, que são gerados o tempo inteiro. Então a gente realmente está nessa lógica que é quase assim desumana, porque realmente até mesmo dentro da academia a lógica da produtividade, a lógica de escrever artigo, de produzir, né, de estar sempre produzindo, e você também está sempre em débito, né, porque é sempre comparativo também com outras pessoas quando você está querendo entrar no mestrado, doutorado, é sempre uma competição. Então, gera sempre essa lógica da informação, você tem que estar sempre atualizado dos últimos livros, das últimas coisas lançadas, publicadas. Então, assim, estamos inseridos nisso, né? Inseridos nesse capitalismo que nos quer produtivos e nos quer também, né, cada vez trabalhando mais e ganhando menos, né? Porque o capitalismo também, ele precisa lucrar, acumular, e aí se você pensar até nos próprios trabalhadores do Uber, quantos trabalhadores não tiveram, né, entrando na plataforma do Uber, e isso fez com que o próprio valor recebido de viagem diminuísse, né? Porque você tinha muito mais gente entrando, muito mais gente ofertando, e o Uber pagando cada vez menos pelo serviço. Então as pessoas trabalham às vezes 8 horas e não tiram às vezes um salário mínimo. Então, como é que tudo isso também começa a ser inconstitucional, né? Como é que tudo isso começa a afetar o nosso campo, né, de dignidade? A gente vive aí um Brasil complicado, né, em todos os setores. O tempo inteiro fazendo com que a gente fique mais tempo navegando, né? Os dados, eles sabem o que você gosta de ver e eles vão te mandando cada vez mais. Então, o objetivo é te manter online o tempo inteiro.
isso vai te tomando um tempo gigantesco também de vida. E aí quando você quer se distrair também, aí você vai no Netflix e encontra ali a série indicada. Então tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais logado. E além disso a gente tem que produzir cada vez mais. A gente entra nessa cada vez mais escasso de oportunidades. E aí vira essa questão que a gente estava conversando antes. As pessoas estão correndo sempre atrás, correndo atrás de se formar, de se qualificar e depois procurar emprego. Essa lógica que a gente vive, é essa lógica de estar sempre em busca, estar sempre nessa correria, desse mundo que é sempre muito mais informações do que a gente é capaz de conseguir acompanhar. Então a gente está sempre sentindo nesse débito, né, que causa esse sofrimento psíquico que a gente já está vendo aí vários autores. Tem até um livro aqui, né, A Origem do Neoliberalismo, o Sofrimento Psíquico, do Vladimir Satapin. Então, assim, tem vários autores que já estão falando sobre isso, né, de como todo esse mundo neoliberal, esse mundo, né, do que a cidadania sacrificial, a Wendy Brown, né, vai falar sobre esse mundo aí que a gente está o tempo inteiro sendo esse produto do capitalismo, sendo esse corpo individualizado, esse corpo que está sendo um empresário, um empreendedor de si. Então, assim, a gente está nesse mundo sendo jogado e sendo, né, o tempo inteiro extraído. Né? E aí a gente é extraído dos nossos próprios dados que voltam para a gente em forma de produtos, né? Que nós somos os consumidores. Então, essa é uma coisa interessante que a Shoshana Zuboff vai falar, né? A gente produz os dados são analisados, quantificados, via um produto que nós mesmos somos o público consumidor. Nós estamos sendo extraídos o tempo inteiro. É a extração do nosso tempo, porque a gente fica navegando nas redes sociais, é a extração dos nossos próprios dados de navegação, porque cada vez mais se aprende com aquilo que a gente gosta e aquilo se transforma em produto para nós mesmos vir a consumir. Então são todos esses mecanismos em que a gente está sendo o tempo inteiro extraído, a gente está sendo o tempo inteiro usado nesse sentido, mas é claro que como a gente também vive nessa lógica, muitas vezes a gente se beneficia com isso, muitas vezes a gente também, e quando a gente está nessa lógica também do empreendedorismo, a gente começa a funcionar como as grandes empresas funcionam também, e se valer das próprias práticas das grandes empresas. Então a gente também está dentro dessa lógica, e quanto mais esse discurso dessa racionalidade do empresariamento acontecer, mais a gente reproduz isso, porque a gente começa a se beneficiar com as próprias práticas que as empresas estão usando. Então a gente vira uma microempresa, a gente se vale das mesmas práticas das grandes empresas. Você está ouvindo PeripaCast, com a participação de Priscila Cupelo. Priscila, para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta que é a pergunta mais geral possível, é a pergunta jabá do podcast, que é a seguinte pergunta. Dado toda essa nossa conversa, a extração constante dos dados, esse fornecimento de material para exercer o poder, para onde vamos? Então, eu não faço a menor ideia, né? Então, o campo do futuro é um campo em aberto e é um campo que precisa ser disputado hoje para que a gente possa caminhar para algum lugar melhor do que a gente está hoje. Porque senão é muito capaz de a gente piorar, né? Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas evoluem, mas as coisas retrocedem. Eu acho que, assim, a eleição do Bolsonaro foi um grande retrocesso mental, um retrocesso intelectual, um retrocesso, enfim, de várias políticas sociais, mulheres, gênero, racismo, que tinha avançado e a gente viu um retrocesso enorme. Então, assim, a capacidade também da gente retroceder é muito grande. A gente precisa realmente disputar o presente e a gente precisa pensar um projeto de sociedade, né? Não um projeto de empresariamento da população, que fica dividida, endividada, e a gente cada vez menos discute proteção para os trabalhadores. Está vendo cada vez mais leis de flexibilização de direitos trabalhistas que só beneficia aquele que está empregando. Esse mito, né, de que você tem que se esforçar e correr atrás. Se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver que leva 9 gerações para a pessoa sair no Brasil das classes mais baixas e conseguir chegar na classe média. 9 gerações. Então não é simplesmente uma responsabilidade individual, uma responsabilidade em que cada um deve ser responsabilizado individualmente pelo seu sucesso ou fracasso. A gente tem um contexto histórico, a gente tem um contexto de desigualdades econômicas, de gênero, de raça, que tudo isso faz, não é por acaso, que a maior parte, né, quem financia a propaganda do Vamos Ativar o Empreendedorismo é o Bradesco. Quem lucra com os microempresários são os bancos, porque as pessoas não têm dinheiro para abrir o seu negócio e pedem empréstimo.
Então, assim, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, né? Falando sobre o empresariamento feminino. Como as mulheres empresárias, elas ganham menos do que se elas tivessem carteira assinada. Então, as pessoas estão sendo microempresárias ganhando menos do que um salário mínimo. Então, tudo isso é política de Estado, assim, né? É um Estado que quer se isentar, porque o Estado está do lado dos poucos que lucram com toda a precarização de uma nação inteira, né? Uma nação que quase metade da população não tem saneamento básico. A gente vive um país muito desigual. Infelizmente, a população não está participando também do debate público. É uma população por várias questões, por questões estruturais de uma elite que é patrimonialista e que se ocupa desse Estado, que governa para si, que desvirtua esse Estado que deveria governar para todos. São muitas questões que eu acho que passam por vários campos, né, políticos, econômicos, sociais, e que tem a ver com toda essa questão de extração de dados também que a gente está falando. Enquanto grupo social, enquanto trabalhadores que somos, né, porque não somos os banqueiros, nem somos os donos de empresa nenhuma, infelizmente a gente está muito fora, né, desse campo político no sentido de ser beneficiado nas políticas públicas. Priscila, muito obrigado pela conversa, foi muito legal, foi muito produtivo, eu achei que foi um papo super descontraído, super legal. Eu agradeço a sua participação, agradeço o conteúdo. E eu tenho lá no canal no YouTube também, que eu tenho debatido todas essas questões que a gente falou aqui hoje, tenho levado o pessoal de sociologia, tenho conversado também com gente de outros países sobre a questão do trabalho docente. A gente tem lá o Instagram do Parreziando, que é @Parreziando, tem o Instagram da Associação Internacional Interdisciplinar de Trabalho Docente, que é o @Socieducadores. Tenho tentado, né, fazer uma mobilização política, social da gente enquanto trabalhador, professor, educador, da gente começar a se relacionar com o campo político também, para que a gente possa reivindicar coisas que nos beneficiem também. Que a gente tem feito lá conversas, entrevistas no Parreziando, e eu tô sempre postando lá no Instagram novos encontros, pessoas. Tenho feito aí nas redes sociais, meio de cursos, né, que eu tenho ministrado também. Então, várias coisas aí que tem acontecido nesse período. Para os ouvintes, muito obrigado a quem ouviu até aqui. A gente agradece muito esse carinho que tem tido com o PeripaCast. Para mais informações e outros episódios, vocês podem acessar o nosso site www.peripacast.com, também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Então, muito obrigado, até o próximo episódio e continuem a pensar. Até mais.